Olá, primeiramente seja bem-vindo ou bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente é um profissional de bem-estar que ainda não conquistou sua estabilidade financeira por meio das terapias que aplica. Talvez você esteja em busca de aperfeiçoamento ou de uma migração de carreira, mas ainda não tem certeza de como fazer isso. Correto? Eu sou Davi Xavier de Carvalho, terapeuta, artista, empresário e criador do Método Ética. E inicio aqui dizendo que me sinto muito feliz e honrado em poder compartilhar este conhecimento com vocês. Eu, por experiência própria, sei que o universo das terapias integrativas tem conceitos muito amplos e muitas vezes parece difícil encontrar caminhos para conectar todo este conhecimento. Talvez você já tenha feito cursos ou experimentado terapias como Reiki, PNL ou alguma terapia quântica. Isso é muito bom, é muito positivo. Mas nesta aula, além de abordarmos vários pontos importantes das principais metodologias terapêuticas, eu vou principalmente explicar por que você deveria se concentrar em algo maior do que apenas um ou outro tipo específico de terapia. Ao final, eu espero que você aprenda sobre os principais conceitos que originaram as terapias integrativas como conhecemos hoje. Mas também que você perceba que é possível sim ganhar dinheiro, ter prosperidade financeira e uma agenda repleta de pacientes que valorizem o seu processo terapêutico. Ter uma relação de prosperidade e abundância em todas as áreas da nossa vida é o que nos conecta com algo maior neste universo. Vamos nos lembrar que os conceitos de terapia alternativa e terapia integrativa são relativamente recentes para a ciência e para a medicina moderna, mas são aplicadas há milênios no Oriente. Atualmente, nos países ocidentais, as medicinas integrativas ganham cada vez mais espaços dentro das universidades, nos hospitais e serviços de saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, são mais de 40 universidades que possuem cursos e centros de pesquisas sobre as medicinas integrativas. No Brasil, seguimos um caminho bem parecido, onde as terapias integrativas passam por um momento de grande expansão e as áreas de atuação são inúmeras. No Sistema Único de Saúde, atualmente, existem 29 práticas integrativas regulamentadas. É possível ser atendido com arte-terapia, homeopatia, medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, constelação familiar, imposição das mãos, meditação, musicoterapia e todas essas outras terapias aqui que estão aparecendo. Diariamente estão acontecendo diversos eventos científicos e congressos a respeito das terapias integrativas em todo o país. Conforme dados do Ministério da Saúde, somente na região sudeste do Brasil, no ano de 2022, já dispomos de mais de 10 mil unidades de saúde que oferecem esses serviços distribuídos em mais de 3 mil municípios, além do grande volume dos pacientes particulares que tem crescido exponencialmente. Lembrando ainda que os pacientes de hoje estão muito mais conscientes dos resultados que podemos ter com as terapias integrativas do que há 10, 15 anos atrás, quando as técnicas ainda não eram tão populares. Por isso, é importante que os terapeutas busquem sempre o aperfeiçoamento e desenvolvam mais técnicas que podemos chamar de um pocket knife, que é um canivete. Assim, poderão atender com segurança vários tipos de demandas. Bom, agora que você já entendeu um pouco mais sobre o potencial dessa área em expansão, eu vou explicar um pouco das origens desses conceitos. Onde surgiram as terapias integrativas?
como ter resultados reais e objetivos na sua vida e na vida dos seus pacientes a partir de hoje. Como formar uma agenda sólida de pacientes que se comprometam com o seu processo terapêutico. São algumas questões que abordaremos ao longo dessa aula. E ao final, eu acredito que o método Ética te deixará ainda mais preparado para fortalecer a sua prática terapêutica e a conquistar ainda mais envolvimento dos seus pacientes e também a sua estabilidade financeira. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu garanto que fará muito sentido para você. Voltando no tempo e falando das antigas civilizações, onde as medicinas eram consideradas uma arte, sim, a arte de curar. Nos referimos aqui a respeito dos povos indianos, dos chineses, dos tibetanos, dos persas e também dos hebreus. Vou começar pelo que foi e ainda é um sistema primordial para o meu crescimento pessoal e profissional. Sempre que necessito de entendimento e mais compreensão em minha vida, em meu dia a dia, seja a respeito de mim mesmo ou do meu entorno, recorro às várias técnicas desta terapia. E, logicamente, foi uma fonte para a expansão, transformação e compreensão para desenvolver o método Ética. Tenho um carinho especial ao falar desse sistema, pois foi meu primeiro contato com as terapias integrativas e foi há 30 anos atrás. Mas nós vamos voltar no tempo um pouco mais, aproximadamente 6.000 anos, e começar essa história pela Índia. Vamos falar aqui da medicina ayurvédica ou da Ayurveda, que nasceu na Índia e em nosso idioma significa a ciência da vida. Esses conhecimentos se baseiam na ideia de que a doença não se inicia quando se apresenta no plano físico no nosso corpo. Para a Ayurveda, quando uma doença se apresenta no corpo físico, é porque ela já está manifestada em outros planos. Para tratar e curar doenças, realiza-se uma série de técnicas que dependem de onde essa doença está fisicamente presente e também da sua intensidade. Os tratamentos da Ayurveda podem ser realizados com as práticas de atividades físicas, como por exemplo a Hatha Yoga, e também pelas práticas de entonação sonora dos mantras. Esses sons têm o poder de reequilibrar e curar os processos da nossa mente e do nosso corpo. Podemos dizer que é uma das origens da musicoterapia que conhecemos hoje. Aliás, você sabia que é possível trabalhar a abundância e prosperidade através dos mantras? Falaremos com mais detalhes sobre isso mais à frente. Ainda na medicina ayurvédica, existem as práticas meditativas, os jejuns por longos períodos e as lavagens intestinais. Esses tratamentos podem ser usados todos juntos ou separadamente, técnica por técnica, dependendo de cada paciente. A Ayurveda já contava com um sistema de especialidades parecido com o que praticamos nos tempos atuais. Já existiam os tratamentos cirúrgicos que envolviam conhecimento bastante avançado de anatomia, além dos tratamentos específicos para os olhos, ouvidos, nariz e garganta, uma área destinada para o desenvolvimento das crianças, assim como também tinham protocolos para os casos da mente, que atualmente classificamos como psiquiatria e psicologia. Vejam só, eles já tinham uma especialidade direcionada para a fertilidade, com tratamentos específicos para homens e mulheres. Vale lembrar que para eles a chegada de uma nova vida era uma bênção e não somente um estímulo biológico. E aqui vai uma curiosidade. Desde aquela época, os gurus já eram procurados
para atender questões de rejuvenescimento. Sim, eles já trabalhavam com fórmulas que hoje são muito solicitadas pelo mundo ocidental, como o elixir da juventude ou o elixir da vida. Agora vou falar sobre um sistema terapêutico que me ajudou a compreender como todas as coisas possuem harmonia e conexão, mesmo quando não conseguimos enxergar nada disso. Perceber esses princípios foi essencial para que eu transformasse a minha realidade como terapeuta em algo muito mais leve e muito mais próspero. Até alcançar este equilíbrio, tudo era muito desafiador e eu não estava fazendo progressos significativos em minha vida e nem no meu entorno. Vamos falar agora da MTC, que é a Medicina Tradicional Chinesa. A China é o berço da MTC e essa civilização conta com aproximadamente 4.500 anos de história. O grande diferencial da MTC em relação às práticas do Ocidente é que elas sempre atuam com foco na prevenção de doenças. Os tratamentos desta medicina sempre se concentram em restaurar o equilíbrio do corpo, que deve ser alcançado através de uma vida mais saudável, com uma alimentação adequada, relaxamento e principalmente respirar corretamente. Certamente você já ouviu falar de alguma das técnicas da medicina tradicional chinesa, como acupuntura, auriculoterapia, fitoterapia, tai chi chuan, qigong, ligong e até mesmo o kung fu. Sim, eu disse Kung Fu e estou falando ainda em medicina tradicional chinesa. Vou citar que o Kung Fu era usado pelos monges para trazer disciplina em seus corpos e suas mentes. A base do Tao, que é a origem do universo, equilibra as nossas forças primordiais, que são conhecidas popularmente como Yin e Yang. Esse símbolo tão famoso, mas eventualmente mal compreendido. O Yin é a representação do feminino, da terra, do frio, da matéria, da noite, do repouso, enquanto o Yang é a representação do masculino, do calor, do céu, da luz, do movimento e da energia. Aliás, os 5 elementos fundamentais da medicina tradicional chinesa são a água, a terra, o fogo, a madeira e o metal. Continuando com a MTC, mas falando de uma técnica específica, e sei que ainda pairam algumas dúvidas e receios sobre esse tipo de tratamento, então eu vou explicar um pouco mais sobre a acupuntura. A acupuntura, ela entende que nós temos uma rede de canais em nosso corpo e estes canais são chamados de meridianos. Os meridianos estão localizados em nossa pele e nos tecidos mais profundos. Assim, uma leve pulsão nesta área com as agulhas vai modular a fisiologia do nosso corpo por meio dos canais do meridiano. Basicamente, o tratamento com a acupuntura consiste em enviar informações através dos nossos nervos e conseguir estimular nossas fibras nervosas. Para a acupuntura, usa-se agulhas específicas que são bem finas e polidas. É uma técnica praticamente indolor. Mas você conhece pessoas que têm muito medo de agulha? Calma! Para os que têm muito, mas muito medo de agulha, podemos utilizar a técnica de auriculoterapia com sementes ou cristais, ou a cromopuntura, que consiste na aplicação de estímulos das cores nos pontos dos meridianos. Vale lembrar que a MTC busca sempre atuar com a saúde de forma preventiva e não de forma corretiva. Pensando no cuidado preventivo, incluo com muito sucesso em minhas práticas terapêuticas
o Mindfulness, que é a milenar prática de meditação ou estado de atenção plena. Certamente você já ouviu falar algo a respeito. As práticas meditativas existem há mais de 6.000 anos e foram criadas pela cultura indiana. Porém, esta linha específica, o Mindfulness, foi difundida através do budismo por Siddhartha Gautama, sim, o Buda, e tem mais de 2.500 anos. Vai aqui uma curiosidade. Você sabia que Buda significa aquele que despertou? A técnica do Mindfulness busca simplesmente trazer nossa consciência para o momento presente. Parece fácil, mas é uma missão quase impossível de se realizar. Estar verdadeiramente entregue no momento presente é o grande desafio humano. Enquanto assiste a este vídeo, você provavelmente está mexendo no celular, respondendo uma mensagem importante ou simplesmente pensando no próximo compromisso. Nunca foi tão difícil manter-se concentrado no momento presente, principalmente com a quantidade de estímulos tecnológicos que estamos expostos atualmente. Uma pesquisa realizada pela Microsoft em 2015, ela já constatou que a capacidade total de atenção dos indivíduos do estudo era de no máximo 8 segundos, inferior à dos peixes dourados, que alcançaram 9 segundos. Trata-se de uma capacidade de concentração baixíssima, que se traduz em dificuldade de entendimento em conceitos mais complexos, dificuldade de concentração para leituras mais profundas, como livros, falta de concentração em reuniões de trabalho. Já parou para pensar como a falta de concentração está afetando a sua vida? O Mindfulness possui 4 fundamentos. É a contemplação do corpo, a contemplação das sensações, a contemplação da mente e a contemplação dos objetos da mente. Se eu te disser que a falta de prosperidade em sua vida está relacionada à não contemplação da mente e dos objetos da mente, o que você acharia? Te explico mais a respeito disso no primeiro módulo do Método Ética. Mas já posso te adiantar que uma grande aliada para a nossa capacidade de concentração certamente é a arte-terapia. Muitas informações que teremos no Método Ética são frutos do sucesso obtido com esta abordagem. A arte-terapia promove saúde mental e física através das várias formas de artes. O paciente explora e traz à tona os seus sentimentos. A pessoa que está praticando a arte-terapia, ela rompe várias resistências psíquicas e consegue desenvolver sua autoestima e bem-estar. O objetivo da arte-terapia é o autoconhecimento e o nosso desenvolvimento emocional. Durante o processo terapêutico, a vivência artística enriquece o nosso imaginário e gera transformação pessoal. Desde a era primitiva, o homem utiliza as manifestações artísticas, como por exemplo, nos desenhos, nas pinturas, nas músicas, na dança. Mas a arte-terapia que conhecemos, ela se inicia somente no século XIX, quando as criações artísticas dos pacientes psiquiátricos começaram a trazer melhoras nos tratamentos. Um século mais tarde, em vários países, os psiquiatras pesquisavam a respeito dos progressos dos seus pacientes com o uso da arte. No Brasil, nós tivemos a nossa precursora Nise da Silveira, que estava à frente nas questões de humanização no tratamento das doenças mentais com o uso da arte-terapia. A arte-terapia é uma experiência de liberdade. Ela desbloqueia os nossos conteúdos reprimidos.
eu decidi encerrar esta breve introdução sobre as terapias integrativas, explicando sobre a arte-terapia, porque foi a partir dela que eu consegui conectar todos os conhecimentos que estavam soltos e transformar a minha realidade. Sou grato aos profissionais que me apresentaram a arte-terapia e contribuíram na minha trajetória. Por isso, decidi também ser um canal para a transformação na vida de outras pessoas. Depois de conhecer a arte-terapia, tive a oportunidade de expandir ainda mais profissionalmente, conquistando meus objetivos, seja enquanto terapeuta, tanto para mim quanto para os meus pacientes. Me tornei um empresário mais estável, consciente e próspero após desenvolver o método Ética. Nesta metodologia prática, unifiquei meus conhecimentos de anos como terapeuta. Centenas de pacientes meus e também os meus alunos já se beneficiaram desses resultados. O método pode ser aproveitado por qualquer pessoa que tenha interesse em autoconhecimento e em autodesenvolvimento. Mas o método Ética é direcionado principalmente aos terapeutas e pessoas que pensam em se tornar um profissional que atue com bem-estar e terapias integrativas. Aos que desejam alcançar ainda mais resultados com seus pacientes e atingir prosperidade financeira sendo terapeuta de sucesso, feliz com a sua atuação. Então, o que o método Ética propõe? Vamos lá. O E, ele é de expandir a mente, tomar consciência de crenças que impedem o nosso crescimento, expandir o conhecimento que temos de nós mesmos, expandir a visão que temos do mundo físico e do mundo espiritual. Aliás, você tem olhado com seriedade para as crenças que te impedem de crescer? O T é de transformar a nós mesmos, transformar a nossa realidade. Sabe aquela máxima que diz, para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a si mesmo? Somente com essa transformação haverá espaço para um novo. Comece essa transformação com o compromisso e proporcione a si mesmo o melhor todos os dias. O C significa criar ou co-criar uma nova realidade onde deixamos de ser vítimas de um sistema ou de nós mesmos na maioria das vezes. Desta forma, passamos a criar a nossa realidade muito mais próspera, mais abundante e muito mais feliz. Comece hoje a agir como gostaria que sua vida fosse e dê aquele passo que está adiando há muito tempo. O A, ele é agir, pois após a percepção de onde se está e onde você deseja chegar, colocamos em prática o poder da ação, afetando nossa realidade de nosso entorno ainda de uma maneira muito mais positiva. O método Ética possui combinação de algumas técnicas milenares, como por exemplo os mantras que falamos no início do vídeo, e também de abordagens mais recentes, todas já validadas e utilizadas no campo das terapias integrativas com excelentes resultados. Mesmo que conheça as técnicas de forma parcial ou ainda não tenha conhecimento dessas linhas de estudo, o método Ética consiste na realização de atividades práticas com base nessas técnicas, possibilitando que todas as pessoas estejam aptas a realizar este curso e a tirar proveito dos seus benefícios com aumento de plenitude e abundância. O método Ética, ele servirá como um modelo de instrução para que tenha um canivete suíço em mãos, ou seja, eu vou te guiar de uma forma prática sobre quando usar cada técnica, como validar as necessidades individuais de cada paciente, como oferecer soluções personalizadas e também vou te apresentar um modelo de organização de trabalho e negócios
que me fez conquistar ainda mais estabilidade profissional e financeira atuando como terapeuta. Esse método é exclusivo e vai te ajudar a se permitir muito mais, a se conhecer, encontrar seu caminho, ter uma vida plena. A jornada não terá só flores, mas estou aqui para dizer que vale muito a pena e que serei um facilitador e um ponto de apoio neste processo. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre o método Ética, conquistar resultados para você e seus pacientes de forma objetiva, então clique aqui no botão abaixo deste vídeo e siga até a nossa página do nosso curso. Será uma honra ter você como meu aluno e acompanhar seus progressos nessa jornada. Te espero lá e gratidão!